Olá, olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e na fanpage da rádio Falando de Cristo na Estrada, no Facebook. Eu de cá, aqui na minha velha van, você de lá, juntos, vamos estudar a palavra de Deus. Em minhas mãos ela, amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a santa palavra de Deus. Também, o nosso novo material de estudo tá uma bênção. Hebreus, mensagem para os últimos dias. Vamos estudar aí até o final do mês de março. Já falei para vocês da lição número 1, a carta aos Hebreus, e também a nós, provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo, para nós que estamos vivendo aí os últimos dias. É uma homilia, é um sermão, uma exortação para nos animar nesta caminhada. Escrita para quem? Naquela época, para cristãos. Nós vamos entender que são cristãos judeus e cristãos gentios que tinham se convertido, tinham aceitado Jesus. Hebreus deixa isso bem claro ali. Agora, eles tinham passado por aquele primeiro amor, que foi ali conviver, receber o evangelho de pessoas que tinham convivido com Jesus, ouvido Jesus, tocado em Jesus, viveram o milagre do derramamento do Espírito Santo. Mas algo estava acontecendo, Eles estavam sofrendo uma perseguição externa. Roma estava ferrenha perseguindo os cristãos dessa época, estava tomando casa, tomando terra, e eles estavam passando por condições realmente difíceis. E aí Paulo faz essa carta para animar eles a não abandonar esse caminho, não abandonar o cristianismo ali nos seus primórdios. Paulo vai fazer essa carta para animar eles e para nos animar também. Nós estamos sendo perseguidos hoje, Não há uma perseguição política aqui no Brasil, pelo menos, Nós temos total liberdade de culto, mas nós vimos aí as pandemias, nós vimos as doenças afastando as pessoas das igrejas. Nós vemos o inimigo, revoltado contra a igreja, revoltado contra a família e lutando para que a família seja destituída, para que as pessoas não se reúnam mais, não congreguem mais como igreja. E aqui nessa época estava acontecendo isso também. Paulo exorta eles a continuarem firmes, e aí Paulo ele vai estar elevando o nome de Jesus, engrandecendo o nome de Jesus e dizendo que vale a pena crer e caminhar ao lado desse vencedor. Eu quero orar com você agora, vamos orar comigo? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá ainda hoje, meu Pai. Obrigado pela graça e pela misericórdia. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vem aí a nossa campanha de oração. Ore por nós, Nós teremos aí um momento especial todos os dias, um momento de oração aqui no canal, aqui no YouTube. Aliás, nosso canal é bem pequenininho, viu, gente? Vocês estão vendo aí, a gente posta os vídeos, dá 50 visualizações, 60, Alguns passa de 100, Mas é pequeno aí, então eu preciso que vocês ajudem a divulgar. Facebook, muito obrigado, você que está comigo aí há mais de 4 anos, pregando comigo. Ajude também, dá um pulinho lá no YouTube, se inscreva, indique para as outras pessoas, Não é porque o canal é pequeno que a gente vai deixar de lado, a gente não vai pregar. A gente vai pregar da mesma maneira que se tivesse 1 milhão de inscritos ali. Mesmo se fosse para atingir uma pessoa, nós vamos continuar esse trabalho. E a campanha de oração vai ser forte, fervorosa. Nós vamos pedir por causas específicas e atender também pedidos de orações, Tanto no Facebook e quanto também no YouTube. Irmãos, o segundo tema que nós tratamos foi a mensagem de Hebreus, A mensagem de Hebreus. O verso para memorizar já diz tudo. O essencial dessa mensagem está em Hebreus capítulo 8, verso 1, que diz: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Resumindo, ele está dizendo que nós temos um rei. Por quê? Porque o sacerdote levítico ele não sentava à destra do rei, Só quem senta à destra do rei ali é aquele que o rei o nomeia ou escolhe para fazer tal, Então Jesus ele tem essa importância. Ele é visto sentado à destra do Pai. Nós temos a entronização de Jesus. Leia o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Nós temos isso na visão de João, nós temos visto também na visão de Estevão, E eles veem Jesus lá, entronizado, Agora,
ele é o nosso rei, mas também é o nosso sumo sacerdote. E aí é importante entender. Sobre rei, eu já falei para vocês de todos os detalhes por que Jesus é considerado o nosso rei. E eu falei no vídeo anterior que nós estaremos tratando então de Jesus como nosso mediador. É o tema principal de hoje. Mas o autor da lição, ele nos chamou a atenção também dizendo, olha, Jesus também é o nosso campeão. Paulo enfatiza para eles que Jesus é o nosso campeão, né? Jesus é o nosso verdadeiro herói. Esse herói luta por nós. Ou, às vezes, lutamos juntos com ele, né? Agora, esse herói, ele venceu por nós. Nós não tínhamos condições de vencer a morte, e ele venceu a morte por nós, né? Nós não tínhamos condições para ser religado novamente a Deus. O pecado tinha nos separado e ele faz novamente essa ligação, né, com a gente. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 8, verso 19 e 20, Hebreus capítulo 2, do verso 14 a 16, o autor faz a seguinte pergunta: o que os israelitas procuravam em um rei e como esses anseios foram satisfeitos em Jesus? E a resposta é essa, né? Eles queriam um rei que fosse de carne e osso. Até ali 1 Samuel, nós vamos ter aí a teocracia, Deus é rei, ele escolhe juízes, e chega um tempo que o povo não quer mais Deus como rei. Ele chega para Samuel, Samuel se entristece, vai falar com Deus, Deus fala, Samuel, fica tranquilo, não é contra você, é contra eu, né? É contra eu. E a partir daí nós vamos ter reis. Eles queriam reis de carne e osso, eles queriam um rei que fosse à frente nas batalhas, na guerra, eles queriam ver a presença desse rei, né? Então Jesus ele satisfaz esses anseios. Por quê? Porque Jesus ele nos socorreu nessa batalha contra o diabo e, claro, o exército também do diabo, né? Então ele é vencedor por nós e ele nos livrou da morte. Outra pergunta está lá em Isaías capítulo 42, verso 13, Isaías 59, do verso 15 até o verso 20, pergunta, como Yahvé é descrito nessas passagens? Yahvé, o Deus da aliança. Ele é descrito como um valente, um homem de guerra que se levanta para defender seus filhos. E com observação, né? Contra alguns inimigos, ele é o único que pode vencer e nos levar à vitória. Amém? Então Jesus também é esse campeão. Jesus esse herói, tá? E Jesus como nosso sumo sacerdote, está implícito aqui tanto como rei como mediador, mas eu só quero lembrar do papel de um sumo sacerdote. O papel do sacerdote, né? Jesus recebe essas funções. Leia Levítico capítulo 1, do verso 1 até 9, Levítico capítulo 10, do verso 8 a 11, Malaquias 2, 7, Número 6, de 22 a 26, Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Quais eram as funções que um sacerdote cumpria? Primeiro, ele oferecia sacrifícios. Jesus fez o sacrifício perfeito, né? O sacerdote representava o povo perante Deus. Jesus está lá como nosso advogado. Lembra que eu disse aí para terminar o vídeo anterior? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, vocês têm um advogado no céu, que é Jesus. Terceiro, esse sacerdote, ele ensinava a lei ao povo. A lei, né, a Bíblia antiga, né, a Bíblia hebraica, que nós temos hoje o privilégio de ensinar tanto a Bíblia do Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. E por que eu estou dizendo nós? Porque nós também somos reino de sacerdote, né? E quarto ponto, esse sacerdote, ele abençoava o povo em nome de Deus. Essas funções Jesus tem, né? Agora, como é que podemos aplicar isso? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vemos que nós, crentes em Jesus, somos chamados de sacerdócio real. Essa função implica privilégios incríveis. Os sacerdotes podiam aproximar-se de Deus do santuário. No presente, nós podemos se aproximar de Deus por meio da oração com confiança. Está registrado em Hebreus capítulo 4, verso 14, 15 e 16, Hebreus 10, de 19 a 23, né? Só que tem um detalhe, irmãos. Existem também responsabilidades importantes para o sacerdote, né? Devemos colaborar com Deus em sua obra de salvar o mundo. Ele quer que ensinemos e expliquemos suas leis e preceitos aos outros e que ofereçamos sacrifícios de louvor e boas obras que o agradem. Que privilégio, que responsabilidade é essa? Bom, o bom de estar na van aqui, essa minha companheira, né? É que eu estou no estacionamento do hospital, tá? Eu estou aqui no hospital HCR, estou aqui com um bolo de resultados de exames
que vou apresentar daqui a pouco para o médico. Nós estamos aqui no finalzinho da tarde, né? E aí o médico teve uma emergência, e aí pediram aí para eu aguardar, eu aproveitei para falar com vocês, né? Já fiz 2 gravações, agradeço aí ao Unopar de Rony de Moura, também a Motopeças Bolchart, né, lá do Mato Grosso, também a Canopus Motos, lá de Juína. Um abraço para todos vocês aí, tá? Quero agradecer a todos vocês que colaboram com essa missão, né? Meus amigos, irmãos, anjos missionários, todo final de mês dá aí a sua colaboração. Muito obrigado, tá bom? Isso permite que aonde quer que eu esteja eu possa falar de Deus. Agora, como eu disse que o foco hoje era Cristo como nosso mediador, ontem nós falamos de Cristo como nosso rei, vamos agora se preocupar um pouco com essa lição de termos Cristo como nosso mediador. Preocupação boa, né? Preocupação boa, preocupação santa. Irmãos, o mediador é alguém que se interpõe entre 2 pessoas para chegar a um acordo ou estabelecer um relacionamento. Amém. Tá? Nós temos esse mediador. No judaísmo, Moisés, ele é o mediador principal da aliança do Sinai. Gálatas capítulo 3, verso 19, verso 20, o próprio Paulo fala isso. Nas epístolas pastorais, Paulo disse que há um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é? Cristo Jesus. Tá lá, Paulo escreve, né, que Cristo Jesus, ele é o nosso único mediador entre Deus e a humanidade. Aqui em Hebreus, ele afirmou, Jesus é também mediador de superior aliança. Hebreus capítulo 8, verso 6 diz que Jesus é também mediador de superior aliança. Ou mediador da nova aliança, Hebreus 9:15, Hebreus 12:24, usa a expressão mediador da nova aliança. Agora, surge então 2 perguntas, por isso eu gostaria agora de prender a sua atenção, tá? 2 perguntas. O que é essa aliança aqui em Hebreus? E a segunda pergunta, por que a nova aliança é melhor? Já se perguntou? Vamos às respostas, tá? Sobre a primeira pergunta, a aliança em Hebreus se refere a um acordo vinculante, um acordo entre 2 partes, da mesma maneira que era no Antigo Testamento a velha aliança, né? A aliança é um acordo entre 2 partes. Paulo falou sobre a aliança antiquada e envelhecida, lá em Hebreus capítulo 8, verso 13, e a nova ou superior aliança em Hebreus capítulo 7, verso 22 e Hebreus 8, 6. Me desculpa que eu tô molhado de suor, tá? Aqui tá quente, muito quente, não tem ar-condicionado aqui dentro, tá? Tá muito calor e eu tô suando aí, né? Então me desculpa aí. Agora, irmãos, com a primeira aliança, Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios, sacerdotes levitas e cerimônias na primeira aliança. Está registrado em Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. No entanto, a perfeição moral não poderia ser alcançada por meio desse sacerdócio, pois ele era fraco e ineficaz. Hebreus capítulo 7, 11 e a Hebreus capítulo 7, 18 diz, né, que a perfeição moral não poderia ser alcançada por meio desse sacerdócio, porque esse sacerdócio era fraco e ineficaz. Agora, a pergunta então é, por que a perfeição moral não podia ser alcançada? Porque o sangue de touros e sangue de bodes não podia tirar o pecado da humanidade. Hebreus capítulo 10, 4 responde, porque o sangue de touros e o sangue de bodes não podia tirar o pecado da humanidade. A resposta está aqui em Hebreus mesmo, Hebreus 10, 4. Agora, por que a primeira aliança era fraca e ineficaz? Porque os sacerdotes eram mortais e, portanto, eram finitos. Eles morriam. Hebreus capítulo 7, 23 responde. Por que a primeira aliança era fraca? Por que a primeira aliança era ineficaz? Porque os sacerdotes eram mortais. Eles eram finitos. Além disso, os sacerdotes precisavam apresentar sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados, antes de poderem sacrificar pelo pecado do povo, o qual eles representavam. Está também aqui em Hebreus capítulo 5, verso 3. Assim, meus queridos, a primeira aliança era falha e se tornou obsoleta com a chegada do sacrifício superior de Cristo e do sacerdócio de Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Agora, sobre a segunda pergunta, por que a nova aliança é melhor? Por que a nova aliança é melhor? Na segunda aliança, Deus não escolheu um mero sacerdote mortal, mas Deus escolheu aquele que vive para sempre. Glória a Deus!
escolheu aquele que vive para sempre. A resposta também está aqui. Hebreus capítulo 7, 24, irmãos. Não havia mais ofertas de touros e bodes que nunca poderiam tirar os pecados do povo. Cristo se ofereceu uma vez por todas. Hebreus capítulo 7, 27, Hebreus 9, 14, Hebreus 10, 12 diz que Cristo se ofereceu uma vez por todas. Ele veio para remover o pecado por meio de seu próprio sacrifício. Hebreus 9, 26. Para limpar a consciência das obras mortas. Hebreus 9, 14. Essa é a razão pela qual a segunda aliança é muito superior. A palavra é qualitativamente superior. Por quê? Porque Cristo é o mediador dessa aliança superior. Nova e melhor. Cristo é o nosso mediador. Amém? Pode falar amém aí, não tenha vergonha não. Glória a Deus. É motivo de alegria saber disso, irmãos. E eu encerro dizendo, então, agora que nós sabemos que temos a nosso favor este rei que está à destra do Deus Pai, como sacerdote e mediador, intercedendo por mim e por você com um sacrifício perfeito, uma obra perfeita, e continua fazendo o seu trabalho de intercessão, né? Nos unindo ao Pai. Amém? Eu quero então encerrar dizendo o verso de memorizar desta lição, que diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Amém? Esse é Jesus, o nosso rei, o nosso mediador, o nosso herói, o nosso sumo sacerdote. Espero você amanhã para mais um estudo. Ore por mim, eu estarei orando por vocês. Querido Deus, amado Pai, estamos terminando mais esse estudo lhe agradecendo, meu Deus, por todas as oportunidades, por todas as bênçãos, também pelas provações que nos permite passar. Seja conosco agora e sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aguardem que vem aí, aqui no nosso canal, a nossa campanha de oração. Pense nisso, um forte abraço e até amanhã.